Algo em você já sabe, mesmo que você ainda não consiga explicar com palavras claras, mesmo que você tente ignorar essa sensação e continuar vivendo como antes, existe algo dentro de você que simplesmente não permite mais isso. Algo silencioso, persistente, que não grita, mas também não desaparece. E talvez você tenha sentido isso nos momentos mais comuns do seu dia, quando tudo parece normal por fora, mas por dentro existe uma inquietação estranha, uma sensação de que algo está prestes a mudar, não como um pensamento otimista, mas como uma certeza difícil de ignorar, como se uma parte mais profunda de você estivesse tentando te acordar para algo que sua mente ainda não conseguiu organizar. E o mais desconcertante nisso tudo é que você não consegue voltar a ser quem era antes de sentir isso. Você pode tentar se distrair, pode tentar se convencer de que é só uma fase, pode até tentar retomar os mesmos hábitos, as mesmas conversas, os mesmos objetivos, mas nada se encaixa da mesma forma. Tudo parece levemente deslocado, como se você estivesse vivendo uma versão antiga de si mesmo, que já não corresponde ao que existe dentro de você agora. E isso pode ser assustador, porque não é uma mudança que você escolheu conscientemente, não é algo que você planejou ou decidiu iniciar, simplesmente começou. E quando esse tipo de processo começa, ele não pede permissão, ele não espera você estar preparado, ele apenas acontece. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se confunde, porque elas acreditam que estão perdendo o controle, que algo deu errado, que deveriam tentar voltar ao que era familiar. Mas Jung observou algo completamente diferente. Ele percebeu que esse tipo de ruptura interna não é um sinal de desorganização, mas de reorganização profunda, um movimento da psique que acontece quando a forma antiga de existir já não é suficiente para sustentar aquilo que você está se tornando. E isso significa que essa sensação que você está tentando entender agora não é um problema, é um sinal. Um sinal de que você chegou a um ponto onde continuar sendo a mesma pessoa exige mais esforço do que mudar. E quando isso acontece, não existe mais retorno real. Existe apenas a ilusão de que você pode voltar. Mas internamente, algo já foi visto. Algo já foi compreendido em um nível que não pode ser desfeito. E é por isso que essa inquietação não desaparece. Porque ela não veio para ser resolvida rapidamente. Ela veio para te empurrar em uma direção que você ainda não consegue ver completamente, mas que já começou a se formar dentro de você. E quando você começa a observar isso com mais atenção, você percebe que essa sensação não surgiu do nada. Ela vem sendo construída há muito tempo, talvez anos, talvez a vida inteira, através de experiências que na época pareciam desconectadas, momentos de frustração, rejeições que não faziam sentido, situações em que você se sentiu profundamente incompreendido, como se ninguém realmente enxergasse quem você era. E cada uma dessas experiências deixou uma marca, não apenas emocional, mas estrutural, moldando lentamente a forma como você percebe a si mesmo e o mundo ao seu redor. E Jung dizia que esses momentos não são aleatórios, eles fazem parte de um processo de preparação, uma espécie de pressão acumulada que vai se intensificando até chegar a um ponto onde a estrutura antiga não consegue mais se sustentar. E quando isso acontece, aquilo que você chama de crise começa a aparecer. Mas essa crise não é destruição no sentido negativo. Ela é uma ruptura necessária, porque tudo, aquilo que foi construído com base em adaptação, medo ou necessidade de aprovação, precisa ser questionado para que algo mais autêntico possa emergir. E é por isso que você começa a perceber mudanças que antes seriam impensáveis. Coisas que antes eram importantes perdem o valor. Relações que antes pareciam essenciais começam a parecer pesadas. Objetivos que antes te moviam passam a parecer vazios. E isso não acontece porque você se tornou indiferente ou desinteressado pela vida. Acontece porque você começou a enxergar com mais clareza. E quando a clareza surge, ela tem um efeito inevitável. Ela dissolve aquilo que não é verdadeiro, e esse processo pode ser extremamente desconfortável, porque você se vê diante de um espaço onde nada parece fazer sentido imediato, um espaço onde você ainda não sabe o que está surgindo, mas já sabe claramente o que está desaparecendo, e esse é um dos momentos mais delicados de todo o processo.
porque é aqui que surge a tentação de negar o que está acontecendo, de fingir que nada mudou. Mas Jung foi muito claro ao dizer que quando a psique atinge esse nível de consciência, não existe mais retorno real. Existe apenas a possibilidade de resistir ou atravessar. E essa escolha, mesmo que silenciosa, define completamente a forma como esse processo vai se desenrolar na sua vida. Porque resistir prolonga o conflito, enquanto atravessar abre espaço para algo que ainda não está totalmente visível, mas que já começou a se organizar dentro de você de uma maneira que sua mente consciente ainda não consegue compreender completamente. E é exatamente nesse ponto que você começa a perceber sinais mais claros de que algo dentro de você já mudou de forma irreversível, mesmo que sua vida externa ainda pareça a mesma, porque a transformação não começa fora, ela começa dentro, na forma como você enxerga, interpreta e sente aquilo que antes parecia completamente natural. E um dos primeiros sinais é essa estranha sensação de desconexão, como se você estivesse vivendo uma vida que ainda é sua, mas que ao mesmo tempo já não te representa da mesma maneira. Você olha para as mesmas situações, as mesmas pessoas, os mesmos ambientes, e algo não encaixa mais, não porque tudo mudou externamente, mas porque você mudou internamente. E essa diferença cria uma espécie de distância invisível, como se você estivesse um passo atrás observando algo que antes você estava completamente imerso. E isso pode gerar uma sensação de solidão muito específica, não uma solidão física, mas uma solidão existencial, como se ninguém ao seu redor estivesse passando pelo mesmo processo, como se você estivesse atravessando algo que não consegue ser explicado facilmente. E isso é reforçado quando você percebe que suas reações também mudaram. Aquilo que antes te afetava profundamente, agora já não tem o mesmo impacto. Conversas que antes te envolviam agora parecem superficiais. Conflitos que antes te consumiam agora parecem distantes. E isso não significa que você se tornou frio ou indiferente. Significa que sua percepção foi alterada, que seu nível de consciência mudou. E quando isso acontece, sua tolerância também muda. Você começa a rejeitar automaticamente aquilo que não contribui para seu bem-estar interno, aquilo que não faz sentido, aquilo que parece vazio. E essa seletividade pode ser interpretada por outras pessoas como mudança negativa, como frieza, como arrogância. Mas, na verdade, ela é um reflexo direto da transformação que está acontecendo dentro de você. E Jung observou que esse tipo de mudança é inevitável quando a psique começa a se reorganizar, porque aquilo que antes era aceitável deixa de ser, aquilo que antes era suficiente deixa de ser, e isso cria um processo de filtragem natural, onde certas coisas simplesmente deixam de fazer parte da sua realidade, não porque você decidiu conscientemente removê-las, mas porque elas já não encontram mais espaço dentro de você. E esse é um dos sinais mais claros de que você não é mais a mesma pessoa, mesmo que externamente tudo ainda pareça igual, porque a verdadeira mudança não é visível no início. Ela é sentida, ela é percebida na forma como você reage, na forma como você escolhe, na forma como você se posiciona. E quando essa mudança atinge um certo ponto, ela cria uma consequência inevitável. Você não consegue mais voltar a ser quem era, mesmo que tente, porque algo dentro de você já ultrapassou esse limite. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas entra no momento mais perigoso de todo o processo. Não porque a transformação em si seja negativa, mas porque a forma como você reage a ela pode determinar se você avança ou se fica preso em um ciclo de confusão prolongada, porque quando você percebe que já não consegue mais voltar ao que era, a primeira reação natural é tentar recuperar aquela sensação de segurança que existia antes. Você tenta reviver antigos padrões, se reconectar com antigos objetivos, retomar relações e ambientes que antes pareciam confortáveis, como se fosse possível restaurar uma versão de si mesmo que já não existe mais. Mas isso não funciona, porque a estrutura interna que sustentava essa versão foi alterada, e tentar voltar para ela gera apenas desconforto, frustração e uma sensação crescente de falsidade, como se você estivesse tentando vestir algo que já não encaixa mais. E esse é o primeiro erro: insistir em recuperar o que já perdeu o sentido.
Mas existe um segundo erro que parece completamente oposto, mas que leva ao mesmo resultado, que é tentar acelerar o processo, agir impulsivamente, mudar tudo rapidamente, abandonar caminhos, romper relações de forma abrupta, como se qualquer movimento fosse melhor do que permanecer nesse estado de incerteza, e por um momento isso pode trazer uma sensação de alívio, uma ilusão de controle, mas ela não se sustenta, porque a raiz do processo não foi compreendida. Você apenas mudou o cenário externo, sem integrar a transformação interna, e inevitavelmente o mesmo vazio retorna, às vezes ainda mais intenso, porque agora ele vem acompanhado da sensação de que nada resolve. E Jung observou esse padrão repetidamente. Pessoas oscilando entre tentar voltar ao antigo e tentar fugir para o novo, sem perceber que ambas as reações evitam exatamente aquilo que precisa ser enfrentado, que é o próprio processo de transição. E é aqui que ele propõe algo que vai contra tudo o que você aprendeu sobre controle, produtividade e progresso. Ele propõe que você permaneça, não como alguém passivo, mas como alguém consciente. Permanecer no desconforto sem tentar preenchê-lo imediatamente. Permanecer na incerteza, sem forçar respostas. Permanecer nesse espaço onde o antigo já não faz sentido e o novo ainda não se revelou. Isso exige uma capacidade rara, porque significa aceitar não saber, aceitar não ter controle, aceitar existir por um período, sem a necessidade de definir exatamente quem você é ou para onde está indo. E é justamente essa permanência que cria as condições necessárias para que algo mais profundo comece a se organizar dentro de você de forma silenciosa, sem que você precise forçar ou controlar esse movimento. E quando você consegue permanecer nesse espaço por tempo suficiente, sem fugir, sem tentar preencher o vazio com distrações ou decisões impulsivas, algo começa a mudar de forma quase imperceptível, não como uma explosão repentina de clareza, mas como um movimento silencioso que começa a reorganizar sua percepção de dentro para fora, e a primeira coisa que você nota é que a ausência de motivação que antes parecia um problema começa a se revelar como uma ausência de pressão, como se aquele impulso constante de correr atrás de algo, de provar algo, de se mover por necessidade, estivesse simplesmente desaparecendo, e no lugar disso, surge uma qualidade diferente de energia, uma energia que não exige, que não empurra, que não cria ansiedade, mas que se manifesta como uma inclinação natural em direção a certas coisas, uma curiosidade sutil, um interesse que não precisa de justificativa lógica para existir. E Jung descreveu esse movimento como a emergência do self, aquilo que existe além da persona, além das construções que você criou para se adaptar ao mundo, a parte mais profunda da psique, que não está interessada em validação externa, mas em coerência interna, em expressão autêntica. E essa diferença é fundamental, porque enquanto a motivação antiga era sustentada pelo medo, pela comparação e pela necessidade de reconhecimento, essa nova forma de motivação surge de um lugar completamente diferente. Ela não depende de resultados. Ela não se sustenta pela pressão. Ela simplesmente aparece como uma direção que faz sentido internamente, mesmo que externamente ainda não pareça lógica ou produtiva. E no início isso pode gerar dúvida, porque você foi condicionado a acreditar que motivação precisa ser intensa, urgente, constante. Mas essa nova energia não funciona assim. Ela se move em um ritmo próprio, mais calmo, mais orgânico. E quanto mais você tenta forçar esse processo para que ele se encaixe em padrões antigos, mais ele se afasta, porque ele não responde à lógica do controle. Ele responde à capacidade de você observar, de você permitir, de você ouvir sem a necessidade de transformar imediatamente em ação. E é exatamente essa mudança de postura que abre espaço para algo que antes não era possível, porque enquanto você estava preso à necessidade de se mover por motivos que não eram autênticos, você não conseguia perceber aquilo que realmente queria emergir. Mas agora, nesse espaço onde o ruído diminuiu, você começa a reconhecer sinais diferentes, impulsos que não são baseados em medo,
escolhas que não são baseadas em falta, movimentos que não são tentativas de compensar algo, mas expressões naturais de algo que já existe dentro de você e que agora começa a ganhar forma. E conforme essa nova forma de energia começa a se tornar mais consistente, você percebe que não é apenas a sua motivação que mudou, é a forma como você se relaciona com a própria vida, porque antes tudo era filtrado por uma necessidade constante de controle, de prever resultados, de garantir segurança, de evitar perdas, e agora essa necessidade começa a perder força, não porque você decidiu abandoná-la conscientemente, mas porque ela já não encontra mais o mesmo apoio dentro de você, e isso cria uma sensação que pode ser difícil de explicar para quem ainda não passou por esse processo, uma espécie de tranquilidade que não depende das circunstâncias externas, uma capacidade de agir sem aquela tensão constante de precisar que tudo dê certo. E isso muda completamente a forma como você toma decisões, porque você deixa de agir a partir do medo de errar e começa a agir a partir de uma percepção mais clara do que faz sentido naquele momento. E essa clareza não vem acompanhada de certezas absolutas, ela vem acompanhada de uma confiança silenciosa, uma sensação de que você pode lidar com o que vier, independentemente do resultado. E Jung observou que essa mudança é um dos sinais mais claros de que a psique está se reorganizando em torno do self, porque quando isso acontece, a sua identidade deixa de estar baseada em resultados externos e passa a se apoiar em algo mais interno, mais estável, mais difícil de ser abalado. E isso não significa que você deixa de sentir medo ou dúvida. Significa apenas que essas emoções já não determinam suas escolhas da mesma forma. E isso cria um espaço onde você pode experimentar a vida de uma maneira completamente diferente, sem aquela necessidade constante de provar algo, sem aquela pressão de corresponder a expectativas que não são suas. E isso se reflete em tudo, na forma como você se comunica, na forma como você se posiciona, na forma como você se relaciona com as pessoas ao seu redor, porque você deixa de se adaptar automaticamente para evitar conflito e começa a se posicionar de forma mais alinhada com aquilo que você realmente sente, e isso inevitavelmente gera mudanças ao seu redor. Algumas pessoas se afastam, outras se aproximam, algumas situações deixam de existir, outras começam a surgir, e embora isso possa parecer instável no início, com o tempo você percebe que existe uma coerência nesse movimento, como se a vida estivesse se reorganizando em resposta à forma como você mudou internamente. E essa percepção marca um ponto importante, porque você deixa de ver a vida como algo que acontece com você e começa a enxergá-la como algo que responde a você, não de forma mágica, mas de forma coerente com aquilo que você está se tornando. E quando você começa a perceber essa coerência com mais clareza, algo dentro de você se estabiliza, de uma forma que não depende mais do que está acontecendo ao seu redor, porque você finalmente entende que aquilo que você chamou de perda ao longo do processo não foi uma retirada injusta da vida, mas uma remoção necessária daquilo que não poderia mais sustentar quem você estava se tornando. E essa compreensão muda completamente a forma como você enxerga tudo o que aconteceu até aqui, porque aquelas situações que antes pareciam falhas, rejeições ou portas fechadas, começam a revelar uma lógica diferente, uma lógica onde nada foi realmente desperdiçado, onde cada experiência teve uma função específica dentro da construção dessa nova base que você carrega agora. E Jung dizia que quando a psique passa por esse tipo de reorganização profunda, ela não apenas remove o que não é verdadeiro, ela também fortalece aquilo que é essencial. E isso é exatamente o que você começa a sentir. Uma espécie de solidez interna que não estava presente antes. Uma capacidade de se sustentar emocionalmente, sem depender tanto de validação externa. Uma clareza sobre o que você aceita e o que você não aceita mais. E essa clareza não vem de um esforço racional. Ela vem de uma experiência direta. De tudo o que você já atravessou. De tudo o que você já perdeu. De tudo o que você já teve que reconstruir sem garantias. E isso cria algo que a maioria das pessoas nunca desenvolve completamente. Uma confiança que não é baseada em expectativa,
mas em experiência. Uma certeza de que, independentemente do que aconteça, você é capaz de lidar, de se adaptar, de se reconstruir novamente se for necessário. E essa certeza muda completamente a forma como você se posiciona diante da vida, porque você deixa de agir a partir do medo de perder e começa a agir a partir da liberdade de não depender mais daquilo que antes te prendia. E isso não significa que você se torna indiferente ou desconectado. Significa apenas que você deixa de negociar consigo mesmo para manter situações que já não fazem sentido. E essa mudança inevitavelmente cria atrito, porque nem todos ao seu redor vão entender o que está acontecendo. Algumas pessoas vão interpretar sua mudança como frieza, outras como arrogância, outras como distanciamento. Mas o que elas não percebem é que você não está se afastando por rejeição, você está se alinhando por necessidade. E esse alinhamento exige que você deixe para trás tudo aquilo que não corresponde mais ao que você é agora, mesmo que isso seja difícil, mesmo que isso gere desconforto, porque uma vez que você vê com clareza, não existe mais como voltar a fingir que não viu. E talvez o mais importante de tudo isso seja perceber que esse momento que você tanto esperou nunca foi algo que viria de fora, nunca foi um evento específico que aconteceria em um dia marcado no calendário, mas sim um ponto interno que você alcançou, um nível de transformação que foi sendo construído em silêncio, em cada escolha difícil, em cada momento em que você continuou mesmo sem ter certeza, em cada vez que você teve que se reconstruir sem saber exatamente como. E é por isso que agora existe essa sensação de que algo está diferente, porque está mesmo. Você não está mais operando a partir da mesma base de antes, você não está mais reagindo da mesma forma, você não está mais aceitando as mesmas coisas. E isso significa que o momento que você esperava não está chegando. Ele já chegou. Só que ele não veio como você imaginava. Ele não veio com clareza absoluta, nem com um caminho totalmente definido. Ele veio como uma mudança interna, que altera a forma como você enxerga, sente e decide. E isso é muito mais profundo do que qualquer evento externo poderia ser. Porque essa mudança não depende de circunstâncias. Ela depende apenas de você continuar sendo fiel ao que você já percebeu. E quanto mais você faz isso, mais a vida começa a se reorganizar ao seu redor de uma forma que antes parecia impossível, não como algo mágico, mas como uma consequência natural de quem você se tornou. E se em algum momento dessas palavras você se reconheceu, mesmo que de forma sutil, mesmo que ainda não consiga explicar exatamente o que está acontecendo dentro de você, talvez isso já seja um sinal de que você está exatamente onde precisa estar agora. Então eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito significativo. Escreve aqui nos comentários uma palavra. Apenas uma palavra que represente o que você sentiu ao ouvir isso. Não precisa ser perfeita. Não precisa fazer sentido completo. Às vezes reconhecer já é o primeiro passo para dar forma ao que está acontecendo dentro de você. E se esse tipo de reflexão fez sentido para você, se isso trouxe clareza para algo que antes parecia confuso, considere se inscrever no canal, porque aqui você não precisa fingir que tem todas as respostas. Aqui você pode simplesmente continuar explorando o que existe dentro de você com mais consciência, no seu tempo, no seu ritmo, exatamente como precisa ser.